Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós sabemos que quando o universo foi criado, e a terra também, ali estava o Senhor. Ali estava Jesus. Quando eles falam, façamos o homem, ele estava presente. Quando ele pega, eles também falam sobre o pecado do homem, ali ele estava presente. Na Torre de Babel, a palavra de Deus diz assim: desçamos e confundamos. Ali estava o Verbo de Deus, o Verbo eterno, a pessoa de Jesus Cristo. Chega um momento que há uma promessa de uma virgem dar à luz um filho. Há uma promessa, um milagre a acontecer na terra. Isaías 7,14 diz que este é o sinal. E ainda fala o nome dele, Emanuel, Deus conosco, Deus com a humanidade, o Emanuel. Chega um momento que o Senhor pega, coloca o seu cetro de autoridade na eternidade, tira a sua coroa, tira a sua roupagem real, sai da eternidade e vem para o tempo. Ali, Jesus de Nazaré é dado ao mundo. Ali Deus começa a ser gerado como homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele começa a ser gerado ali, no ventre de uma mulher chamada Maria. Deus, carne, ossos, água, sangue. O Criador se faz agora criatura. O Criador de todas as coisas se faz agora criatura. Uma vez alguém disse que era uma metamorfose, uma lagarta se transformando numa borboleta, mas é mais profundo o mistério da piedade. O Criador se fazendo como uma de suas criaturas. E o que acontece? Acontece que ele se esvazia de toda a sua glória. Ele não está ali dentro com a mente de um homem grande. Lucas capítulo 2 fala um pouco sobre isso, quando diz que ele crescia em sabedoria, com o favor do Pai de Deus
e dos homens. E é interessante isto. Colossenses 1,17 diz assim: nele, tudo foi criado. Ele é antes de todas as coisas. E a palavra diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele existindo como Deus, em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso. Ele não ficou declarando isto, coisa que lá no céu aconteceu um tempo, uma vez, que um anjo quis usurpar, quis ser Deus, quis estar acima dele. E isso foi transmitido ao coração do homem, essa mesma usurpação, esse mesmo desejo. Adão quis ser Deus. Gênesis capítulo 2 diz isto. E até hoje, a criatura quer ser Deus, quer usurpar o lugar de Deus. E aquele que tinha por direito assumir o lugar, não considerou assim. Aquele que tinha o direito, não considerou assim. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Não somente foi humilhado, não somente foi desprezado, mas se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele nasce, não tem lugar para ele, não tem lugar na hospedaria para ele. Olhe um pouquinho para nós, para você. Vamos pensar um pouquinho. Nossos pais já nos contaram como nós nascemos. Uns mais, outros menos, foram muito melhor recebidos do que ele. Foram muito mais ricos do que ele. Tivemos um quarto, ou talvez no hospital, ou talvez uma casinha bem lá no meio do mato, na fazenda, mas foi preparado algo para receber. E o Criador? Certa vez, um irmão chegou perto de outro, meus amigos, não somente irmãos em Cristo, mas amigos, e Jesus falou isso: não vos chamo apenas de servos, de discípulos, mas de amigos. Depois ele fala: sois meus irmãos. Certa vez, junto com aquele irmão e o outro, o filhinho dele estava para nascer, ele estava não com muitas condições, e aí tinha um berço encostado lá no porão, um pouco sujo. As galinhas tinham pulado um pouco naquele berço. E aí aquele irmão, cheio de alegria com o outro, falou: rapaz, você não tem um berço, eu tenho um para te dar. Foi do meu filho. E quando eles chegaram naquele local, ele falou: que isso? Aí não, isso é berço? E naquele momento, foram tomados por Deus. Porque um irmão que estava oferecendo falou assim: ele foi numa estrebaria, ele foi num coxo. O Senhor. E naquele momento, lágrimas começaram a rolar ali. Lágrimas começaram a rolar. Porque aquele irmão percebeu que aquele que tem toda a honra,
que tem toda a glória, que é digno, foi numa estrebaria, foi num curral, foi envolto de panos. Quando meu primogênito nasceu, o próprio hospital veio com uma roupinha toda bonitinha para me dar. E o nosso Senhor, e o seu Senhor, ele se esvaziou. Mas chegou um momento que ele também é honrado. Um rei chegando não pode ser desprezado. Chegar na presença de um rei tem que chegar com presentes. E isso foi dado a ele. Foi dado ouro. Ele é real, realeza. Foi dado a ele óleo. Foi dado a ele mirra. Mas o que acontece depois disto? O nosso Senhor, que é por isso que estamos aqui nesta manhã, que não usurpou o lugar do Pai, ele continua servindo. Imagina Maria limpando Jesus, o Criador. Imagina dando de mamar. Imagina falando com Jesus: Senhora mãe, pega o cântaro, vai lá buscar água. Chega. Jesus, Senhor Pai, José, pega aquela madeira lá, traz para mim. O Criador, obedecendo, submetendo. E não era uma família qualquer. Sentaram com ele e foram ministrando ao coração dele, tamanha a sua humanidade. Com certeza eles estavam numa mesa e todo mundo alegrinho, mas Maria e José pegaram e falaram: Jesus, nós precisamos te contar algo. Nós já te ensinamos a ler, a escrever. Então agora é necessário te ensinarmos, filho, algumas coisas que você ainda não sabe. Eu fui escolhida por Deus, pelo Pai. Você é fruto do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Se cumpriu uma profecia a nós. Se cumpriu uma profecia a nós. E ele começa a ser instruído, ele começa a ser ensinado, e chega um momento, quando ele está numa sinagoga, ele lê Isaías, capítulo 66, versículo 1, e ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. E caminhou entre nós. E caminhou santo, irrepreensível, sem pecado. Por quê? Porque nunca pecou. Porque nunca fez a sua própria vontade. Até para fazer o bem, ele precisava do Pai, da permissão do Pai. Só fazia se fosse a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai para ele era uma dificuldade? Não. Fazer a vontade do Pai para Jesus era uma alegria. O difícil, a luta, era não fazer a sua própria vontade. Essa é a luta. Saiu da eternidade, veio para o tempo trazer-nos o quê? Filosofias? Não. Religiões? Não. Conhecimento? Não. Veio trazer a si mesmo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E nos trouxe um reino. Um reino. Nos trouxe
um reino. E é interessante que Lucas, capítulo 17, versículo 21, diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Provérbios, capítulo 15, versículo 22, fala assim, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Onde não há conselhos, fracassam-se os projetos. Andamos por conselhos? Sim, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. O reino de Deus está dentro. O reino de Deus está dentro. Vivemos de relacionamento? Temos que nos esforçar para isto. Vivemos de relacionamento? Ele nos ensinou isso. Era um homem de relacionamento. Era um homem de compromisso. Viver de relacionamento é necessário compromisso. E ele nos mostrou que nós somos sacerdotes. Sacerdotes. O que é um sacerdote? É aquele que fica diante do Senhor. É aquele que ministra ao Senhor. O sacerdote, ele foi levantado para ficar diante do Pai, para ficar diante de Deus. O sacerdote é aquele que tem intimidade, é aquele que fala com o Pai e transmite, é aquele que ouve e também transmite ao Pai, é aquele que ministra ao Pai. Esta é a função do sacerdote. E os levitas foram levantados para servir a igreja. Mas ele falou assim conosco: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos Israel espiritual. Nós fazemos parte da família de Deus. E ele caminhou aqui. A palavra diz que ele caminhou aqui. E quando nós lembramos da mulher samaritana, ele teve sede. Quando nós lembramos dele no barco, ele estava dormindo. Quando nós lembramos dele no Getsêmani, ele estava angustiado. Quando nós olhamos para ele com Lázaro, Maria e Marta, ele chorou. Quando ele foi levado para o deserto, depois de 40 dias, teve fome. Não era um teatro de Deus. Ali era o homem, Jesus, o Filho do homem. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha o esvaziamento do nosso Senhor. Foi ungido com o Espírito Santo. O Pai estava junto. E caminhando, foi fazendo a obra. Por quê? Por causa do amor e por causa de um propósito eterno que Ele tem. Não se esqueçam disto. E quando estava caminhando, teve um momento, depois disto, que ele foi preso. E ele derramou o seu sangue aqui na terra, por nós. O sangue tem algumas realidades espirituais. Se a gente olha lá para Gênesis, quando Deus chega para Caim e fala assim: o sangue
do teu irmão clama. O sangue tem voz. E agora a gente olha para Jesus caminhando aqui, sofrendo por todos nós. Derramou o seu sangue ali no Getsemane. Tamanha foi a pressão arterial de Jesus por nós. E quando ele foi caminhando, com aquela cruz pesada, o seu ombro sendo desfolado, a sua cabeça com aquela coroa de espinho, descendo aquele sangue, por mim e por você, com certeza o seu soluço, a sua boca, misturada com sangue, porque deram socos, bofetadas nele, a secreção do seu nariz não era diferente, com certeza também tinha sangue. Mas ali, aquele homem que sofreu por todos nós, aquela obra perfeita, aquele cordeiro imaculado, naquele momento que estava sendo aquele espetáculo ao mundo, como se ele estava sendo derrotado, como se ali ele estava acabado, destruído, zombado. Ali eram os passos da vitória. Ali eram os passos do triunfo, por amor a mim e a você, a nós. Chegou no momento que, como cordeiro mudo, ele foi para a cruz. Não ofereceu nenhuma resistência. Os filmes tentam produzir isso, mas com certeza é muito mais profundo do que isso. As chicotadas nas costas de Jesus, com certeza, foram piores. Carregando o meu pecado, carregando o nosso pecado, por amor e por causa de um propósito. Não fazia sua própria vontade, mas tinha vontade. Se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. Não vim para fazer a minha vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. É derramado sangue quando seus pés são perfurados. É derramado sangue quando seus braços são esticados na cruz. E aquele sangue derramado ali, que também foi traspassado por uma lança e derramado sangue. Por quê? Porque ele veio no mercado de escravos. Estávamos escravizados por Satanás e pelos pecados. O destino era a morte eterna, mas ele, sem pecado, vem e fala assim: quanto que é esse escravozinho aí? Quanto que é esse escravo? É muito caro? Quanto? Qual é o preço de sangue? Eu pago. Por isso, amados, que nós estamos aqui. Por isso que você está sentado aí. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus nos protege. Quando você é colocado em Cristo, não é somente o batismo que te purifica, que te limpa, mas é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você tem o sangue de Jesus sobre você. E hoje também você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que é o selo de Deus sobre nós. O sangue de Jesus me liberta. O sangue de Jesus clama: um dia a justiça será feita. O sangue tem voz.
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Até quando, Senhor, não farás justiça pelo nosso sangue derramado? Fará. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Mas aonde estava Deus naquele momento? Deus estava ali. Atos 20, 28, diz assim, que Deus derramou o seu sangue por nós. Que Deus nos comprou com o seu precioso sangue. Atos 20, 28. 2 Coríntios 5, 19 diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Não foi um teatro, amados. Jesus veio em carne. Jesus já existia antes de todas as coisas. O Verbo, não somente a palavra, mas uma pessoa. E aí ele se faz carne, por mim e por você. Amados, e ele morre pelos nossos pecados. Os discípulos entram em parafuso. Ele não era a vida eterna. Ele não veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele não multiplicou os pães, ele não multiplicou os peixes, ele não ressuscitou Lázaro. Ele vai para o inferno e chega ali, é pressionado de todos os lados, mas ele não pode ficar ali. Não há acusação, não tem como segurá-lo ali. Ele morreu. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, vocês são primícias de Deus. Vocês são primícias de Deus. Se o mundo está se sujando cada vez mais, você é primícia de Deus para ser limpo, ser santo, consagrado a Deus cada dia mais e mais. A palavra diz assim, ao qual Deus rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E Deus o ressuscita. Ele é exaltado. Ele não usurpou, como Satanás, Adão e muitos até hoje querem fazer. Mas aí, ele é exaltado. Recebe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, o que nos falta? O último encontro, nosso irmão Bruno falou sobre o reino de Deus. Ele falou sobre Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, eram do mesmo parecer. E o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser salvos. O que nos falta? O que é que está nos faltando? Uma coisa. Eu estava em casa perguntando o que nos falta, Senhor? Uma coisa.
Mateus, capítulo 7, versículo 24, fala assim: como eu vou comparar ao homem que ouve e põe em prática? Vou comparar com um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Amados, sejamos prudentes. Guarde o que te foi confiado. Seja prudente. Amém? Queria dizer para os irmãos que nós estamos num mês onde se comemora o nascimento de Jesus. Nós sabemos que a data não é esta. Nós sabemos o verdadeiro sentido do Natal. Nós sabemos que não se trata de um feriado. Nós sabemos que não se trata de consumo. Nós sabemos que não se trata de uma lenda. Nós sabemos que não se trata de uma fábula. Porque nos foi dado o conhecimento do Santo. Foi-te revelado a respeito desse Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Oséias, capítulo 4, versículo 11, diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Lucas, capítulo 21, versículo 34, o Senhor diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Cuidado com esse tempo. Aproveite esse tempo, dezembro, para exercer a piedade, para se consagrar a Deus e amar a Deus, e amar também ao próximo, aos irmãos. Porque você sabe o verdadeiro sentido do Natal. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O casamento se aproxima. O casamento, amados, se aproxima. Grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 6, do versículo 11 a 14, diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça,
a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Combata o bom combate. Complete a sua missão. Guarde a sua fé. Amém, amados? Vocês são primícias dele. Nunca esqueça desta obra perfeita que ele fez por você. Grande é o mistério da piedade. Amém?